Sonhos de Deus, e hoje a gente vai estar falando debaixo do tema Sonhadores vencem obstáculos. Você pode repetir isso no 3 comigo? 1, 2, 3. Sonhadores. Pode fortalecer um pouquinho mais no 3? 1, 2, 3. Sonhadores vencem obstáculos. Gênesis capítulo 39, versículo 7 até o 9. Nós estamos lendo a respeito e pregando a respeito da biografia de José. Se você ler todos os 39 livros do Velho Testamento, você vai ver que de tantas biografias que existem, a única biografia que não tem defeito, que não tem mancha, é a biografia de José. Todos os demais têm defeito. Do bisavô dele, Abraão, do avô dele, Isaac, do pai dele, Jacó, dos irmãos dele, enfim. Agora, em José não há mancha, não há nada que você diga assim, não, nisso aqui ele pecou. Então, ele é um modelo para que nós possamos nos espelhar. Gênesis capítulo 39, versículo 7, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, ou seja, do Potifar, pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo, ou seja, vamos ter relação sexual. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 9: Ninguém há maior do que eu nesta casa, a nenhuma coisa me vedou, ou seja, me proibiu, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Estenda sua mão para cá, por favor. Libera uma palavra de oração para a minha vida. Que esta pregação não seja apenas mais uma informação, e que a minha pregação não impressione você, mas transforme você. Que a minha pregação não seja para o seu intelecto, mas para o seu coração, para o seu espírito. Pai, em nome de Jesus, eu recebo estas orações. Os teus filhos vieram na tua casa não para ouvir o homem falando, mas para ouvir o Senhor falar. Que assim como aconteceu em Atos capítulo 13, que tendo a igreja servido ao Senhor, disse o Espírito Santo, que o Senhor venha falar com a sua igreja nessa noite. Que o Senhor não permita que a minha limitação ou vaidade venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer liberar sobre a sua igreja. Senhor, que os teus filhos saiam daqui melhores do que chegaram. Que eles não saiam daqui felizes comigo, mas tristes com eles mesmos, querendo melhorar, querendo ir para o próximo nível. Pai, em nome de Jesus, que durante essa pregação os teus filhos possam te dar de presente a sua adoração, que eles possam me dar de presente a sua atenção, que durante essa pregação os teus filhos possam estar conectados contigo, mesmo os diáconos, mesmo os mesários, mesmo o cinegrafista, mesmo aquela que vai estar trabalhando ali na mídia, a fotógrafa, que todos possam te cultuar a Deus através do seu ministério, Senhor. Tudo que nós queremos é te servir, tudo que nós queremos é te sentir, tudo que nós queremos, Senhor, é ganhar mais de ti nessa noite e te oferecer mais de nós também. Quem concorda com essa oração, diga amém. Sonhadores vencem sugestões relacionais erradas. Entenda que o grande problema do ser humano, que começou lá em Gênesis capítulo 3, é a transferência de responsabilidade. Adão transferiu primeiro para a serpente, e depois, primeiro para sua esposa, dizendo para Deus: foi a mulher que tu me deste, ela que me induziu. E a mulher transferiu para a serpente: olha, foi a serpente que tu criaste, ela que falou comigo. Então, as nossas vidas começam a mudar quando nós começamos a nos posicionar de forma responsiva, com responsabilidade. Entenda que tudo que existe de ruim, de mal, de pecado no mundo, a culpa é do maligno, a culpa é de Satanás, a culpa é do diabo. Lucas capítulo 4,
E Mateus capítulo 4 chama o diabo de caluniador. Quando a Bíblia chama o diabo de caluniador, não é que ele minta para Deus acerca de nós, porque Deus sabe quem nós somos. É que na verdade o diabo, ele mente para você acerca de Deus, talvez dizendo que Deus se esqueceu de você, talvez dizendo que Deus não te perdoou daquele pecado, talvez dizendo para você que Deus está tão preocupado com a política esse ano no Brasil, que Deus não tem tempo para você. Então o diabo mente para você acerca de Deus, para que você não veja Deus da forma como Ele realmente é. Então, mas sempre que você lê acerca do diabo na Bíblia, ele nunca obriga ninguém a nada. O que o diabo faz é sorrateiramente dar sugestão, que foi o que aconteceu com essa mulher. Esta mulher, ela deu uma sugestão para José. O diabo, através dessa mulher, sugeriu para José que ele viesse a se relacionar com ela. Quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz que no versículo 1, que tendo Jesus jejuado, teve fome. E aí no versículo 3, o diabo sugestionou para Jesus, dizendo: transforma essas pedras em pães. Sugeriu, irmão. O diabo só sugere, de forma astuta, porque ele sabe aquilo que nós precisamos, ele sabe aquilo que nós gostamos. Foi o que aconteceu aqui. E não tem outra coisa que tenha sabotado mais os sonhos dos sonhadores do que relacionamentos fora do propósito, relacionamentos errados. A cada 10 pessoas que eu e minha esposa atendemos, ou eu sozinho atendo, antigamente não era assim. Eu estava conversando ontem lá com o pastor Amarildo. Antigamente, a cada 10 pessoas que você atendia, 9 eram problemas de ordem espiritual. Estava vendo o vulto, estava sentindo o encosto, estava ouvindo vozes, estava tendo umas manifestações de poltergeister dentro da sua casa. Hoje não está mais assim. A cada 10 pessoas que você atende, 9 estão com problemas de ordem relacionais, problema com o casamento, problema com o namoro. Então, quando o diabo percebe que Deus nos deu um sonho, ele vai tratar de fazer aquilo que mais tem sabotado os sonhadores, que é relacionamentos fora do propósito. E como que ele faz? Primeira sugestão que o diabo dá: relacionamentos precoces. Relacionamentos precoces. O diabo quer que os nossos filhos comecem relacionamentos sem antes ter maturidade, sem antes ter inteligência emocional, sem antes ter estrutura espiritual. O diabo quer que os nossos filhos entram em relacionamento de forma precoce, para que lá depois eles possam dizer assim: ah, eu me separei porque eu não tinha curtido a minha vida, eu casei muito novo, eu casei muito cedo. Pastor, e o que leva uma pessoa a entrar num relacionamento precoce? Primeiro, a plataforma são duas coisas. Primeiro, a carência, e segundo, a fuga dos pais. Carência e fuga. Primeiro, os adolescentes entram no relacionamento por carência. Carência de se sentirem normais como as outras amiguinhas da escola, os outros amiguinhos da escola. Carência de se sentirem vistos, de se sentirem amados, de se sentirem normais. Carência. A carência é a mãe de todos os erros. Todas as pessoas que entram no relacionamento por carência, elas não estão buscando um relacionamento com consistência, elas estão buscando um relacionamento que supra o vazio que nem elas e nem Deus está suprindo. Quando eu falo de fuga, a maioria dos relacionamentos precoces acontecem por conta do relacionamento desajustado dos filhos com os pais. E daí eles pensam: não, a forma de eu me livrar do delegado aqui de casa é entrando no relacionamento. Só que às vezes ela se livra do delegado e cai na mão do carcereiro, cai na mão de um menino que não tem estrutura emocional e nem financeira nenhuma para entrar no relacionamento. Pastor, qual é a outra maneira que o diabo sugere
para um relacionamento fora do propósito. Relacionamentos desiguais. Relacionamentos desiguais são relacionamentos que não atendem o propósito, ou relacionamentos onde há discrepância, tanto espiritual como de propósito. Pastor, o que é uma discrepância espiritual? A mulher, às vezes, ela serve a Deus, e daí ela conhece alguém que é legal demais, trabalhador, honesto, e ela pensa, eu vou entrar nesse relacionamento, depois eu ganho para Jesus. Fazer isso é como você subir em cima de uma cadeira e tentar trazer a força a pessoa que está lá embaixo para cima da cadeira. Quem vai ter mais poder de puxar? Quem está em cima ou quem está embaixo? Então entenda que quem se relaciona com o filho do diabo vai ter o diabo por sogro. Então, uma das coisas que tem prejudicado a nossa geração são relacionamentos de julgos desiguais. Pastor, mas está difícil. Homem crente, benção na igreja. Verdade, irmão. Verdade, irmã. Pastor, está difícil, mulheres crentes na igreja. Estou de olho uma menina lá no meu trabalho, ela só falta ser crente. Então ela falta o primeiro degrau da escada. Então falta tudo. E se não bastasse isso, não estou aqui te passando a minha opinião, estou falando isso com base em 2 Coríntios 6, versículos 14 e 15, a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desiguais. Pastor, o que é um jugo? É uma canga, que eram colocados sobre 2 animais, para eles ararem uma terra. Não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. E aí Paulo continua fazendo algumas perguntas. Que sociedade há entre luz e trevas? Que sociedade há entre o filho do Belial e o filho de Deus? Que comunhão? Estou parafraseando o texto aqui. Que comunhão? Não há comunhão. Não há comunhão. Então aí entra nesse relacionamento errado, com a ideia, eu vou ganhar para Jesus. Pastor, pode ser que dê certo? Pode, mas já começou errado. Pastor, aquilo que começa certo pode terminar errado? Pode, porque fazer a coisa certa é uma sucessão de acertos. Aquilo que começa errado pode dar certo? Pode, mas por que não começar certo para terminar certo? Outro relacionamento errado que o diabo sugere é relacionamentos pecaminosos. O relacionamento pecaminoso envolve 3 coisas. Primeira, fornicação, adultério e relação homoafetiva. Fornicação é a relação sexual antes do casamento. Relação sexual de uma pessoa solteira, isso é pecado, isso leva para o inferno. Adultério é uma relação sexual fora do casamento, é uma pessoa casada que se relaciona com outra, seja esta casada ou solteira. Isso também leva para o inferno. E a relação homoafetiva também está errada, porque é antibíblica. E para você entender isso, há alguns textos na Bíblia que mostram isso. 1 Coríntios 6 e 10, Romanos capítulo 1, versículos 27 e 28, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, tudo fala. Por que é errado, pastor? Porque o propósito do casamento, o propósito do relacionamento, irmão, tem 2. Primeiro, é satisfação, através de uma vida sexual saudável. E a segunda é colonização. Na relação homoafetiva, cumpre-se a necessidade da satisfação, porque existem pessoas que se satisfazem no relacionamento dessa forma, mas não cumpre o segundo propósito, que é a colonização. 2 pessoas do mesmo sexo não colonizam. 2 pessoas do mesmo sexo não difundem. Não tem propósito geracional, porque não procriam. Então essa mulher aqui, ela tentou tirar José do foco. Gênesis capítulo 39, que foi o texto que eu li, versículo 7, diz assim: a mulher do seu Senhor. Gênesis 37, 39 e 7, a mulher do seu Senhor. Olha que o texto ele começa deixando muito claro que esta mulher não era de José, era de Potifar. Deus não faz concessão. É interessante quando você lê a biografia de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, que quando ali está falando da árvore genealógica de Jesus,
quando chega em Davi, que gerou Salomão, a Bíblia diz, e Davi gerou Salomão de Batseba, que era a mulher do Urias. Não diz que era a mulher do Davi, porque Deus não faz concessão. Está lá na biografia. Os judeus, quando leem isso, eles têm que entender, ela era a mulher do Urias, que o Davi tomou. Então veja só, a primeira coisa aqui, cuidado com aquilo que não é seu. Não aceite aquilo que não é seu. Não aceite aquilo que não está dentro do propósito de Deus. Quando você começar a rejeitar radicalmente aquilo que é do diabo, você vai começar a receber completamente aquilo que é de Deus, aquilo que é seu, em nome de Jesus. Mantenha o texto, por favor, ali, Gênesis 39:7. O texto continua dizendo: ela pôs os seus olhos em José. Diga para alguém do lado aí, se você é corajoso, diga assim: cuidado com pessoas do sexo oposto, que estão de olho em você, que estão te elogiando, que estão dizendo que você é querido, que você é gostoso. Quando a Jezabel diz que você é gostoso, ela está dizendo: você é gastoso. Eu quero gastar aquilo que você tem, eu quero gastar essa moral, eu quero gastar esse casamento que você tem. E o texto segue dizendo, ela disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse: a mulher do seu senhor. Então, irmão, não basta recusar, tem que verbalizar, tem que falar para essa pessoa: pare com isto, eu sou casado, eu sou casada, mas você é solteiro. Não, sou casada com Jesus, o meu coração está em Jesus, e eu estou tão escondida em Jesus, que para você me achar, você vai ter que achar Jesus primeiro, porque somente o homem que achou Jesus primeiro vai saber me tratar como Jesus amou e lida com a sua esposa, chamada igreja. Então esse texto aqui ele é muito legal, porque José não apenas recusou. Tem gente, irmã, que recusa: ai, você é linda, ai, eu não falo, saiu, não falou nada. Na próxima vez ele vai pensar: quem cala, consciente. Então você vai ter que falar, você vai ter que dizer, mesmo que seja contra o seu coração, porque quando a gente recebe um elogio, irmão, a gente já passa no carro assim, já dá uma olhada no bispo, parece que até dá uma crescida. A gente se empolga com o elogio. O ser humano, ele se empolga, irmão, principalmente mulheres, que são excitadas por aquilo que elas ouvem, enquanto que os homens são por aquilo que eles veem. Então, ele não apenas recusou. Se você quer que Deus realize o seu sonho, se você não quer que discrepâncias relacionais prejudiquem teus sonhos, não apenas recuse o pecado, mas fale, confesse, dê nome para esse pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: aquele que confessa, que fala, que verbaliza e deixa, alcança misericórdia. Ele falou para ela, versículo 9: tu és sua mulher. Como, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, irmãos, a balança do pecado não é o nosso coração, ou nosso estado de consciência. Eu estava aconselhando alguém, dias atrás, alguém que deixou o relacionamento, deixou o casamento, e se envolveu com outra pessoa, e essa pessoa me disse: pastor, mas é interessante que eu estou em paz, meu coração está em paz, minha consciência está tranquila. Irmão, a balança do pecado não é o meu estado de espírito. A balança do pecado não é a minha consciência tranquila. A balança do pecado não é a paz que eu sinto depois daquilo que eu faço. A balança do pecado é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Se a palavra de Deus, não interessa, a igreja que você frequenta é uma igreja moderninha, e o pastor, por medo de perder dizimistas, não prega sobre o pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado, e esta tem que ser a balança para as suas escolhas e para as suas decisões. É esta. Ah, mas eu estou sentindo paz no meu coração. A minha e a tua Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Irmão, cada vez que eu vou dormir no domingo à noite, sabendo que eu vou ter que levantar 6 horas da manhã para vir orar na igreja, eu vou dormir sem paz.
Cada vez, irmão, que eu olho para o boleto do carro e digo, esse infeliz vence dia 3, eu perco a paz. Só que a balança para as minhas decisões não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu penso, é a palavra de Deus. Jeremias 1:12, Deus vela pela sua palavra. Então você tem sonho? Aqui não tem. Vou tentar de novo. Você tem sonho, irmão? Ou só sono? Tem gente que sofre de narcolepsia, que é o excesso de sono. Eu acho que eu estou sofrendo disso, que a minha vontade é só dormir, irmão, verninho, de conchinha com a minha gata, e com os netinhos no meio também é legal também. Gente, se você tem sonho, se você tem projeto de Deus, se você queima no seu coração por algo que você sabe que Deus te chamou para realizar, tome cuidado com os seus relacionamentos. Você que ainda não entrou no relacionamento, tome cuidado ao entrar. E você que já entrou, irmão, te vira, azar é seu. Segunda coisa, que quem é sonhador, segundo obstáculo que quem tem sonho de Deus precisa vencer, é o seu egoísmo. Coloca para mim aí, por favor, Gênesis 40, versículos 7 e 8. José então passou na prova do relacionamento errado, mas isso não parou, irmão, isso continuou, porque eu preguei aqui para os homens, Lucas capítulo 4, versículo 6, que tendo terminado toda a tentação, a Bíblia diz que o diabo se afastou de Jesus, por algum tempo, depois voltou de novo, irmão. O diabo, ele não vai desistir de você, enquanto você não desistir de Deus, entenda isso. O diabo não se dá por vencido. O diabo, sabe por que ele ganha a maioria das batalhas contra nós? Porque ele é mais persistente do que nós. Nós desistimos fácil daquilo que nós desistimos fácil dos nossos sonhos, nós desistimos fácil dos nossos projetos, nós desistimos fácil da nossa família, nós desistimos fácil do nosso ministério, mas o diabo não desiste fácil. Então agora veio uma segunda prova. Que prova era esta? Deus testou o sonhador no seu egoísmo. Gênesis capítulo 40, versículos 7 e 8 diz assim: então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Se José fosse uma pessoa egoísta, ele não estaria nem aí para a conduta emocional daqueles homens. Se José fosse uma pessoa egoísta, ele estava olhando apenas para os seus sonhos, apenas para a sua vida, apenas para os seus interesses. Irmão, o problema da igreja hoje não são as diferenças religiosas, é a indiferença dos religiosos. A indiferença, querido, quando nós tiramos os olhos de nós e concentramos nos outros, Deus move anjos para concentrar o seu interesse em nossas vidas. Amém? Quando você cuida dos outros, os anjos cuidam de você. Quando você se empenha pelos outros, os anjos se empenham por você. Então aí José aqui, ele percebeu que o semblante deles estava triste, estava para baixo, e ele demonstrou interesse. As pessoas, olha que frase legal, existem pessoas que gostam de falar, gostam de verbalizar, legal, irmão, legal, o poder da comunicação. Agora nunca esqueça isso que eu vou estar falando aqui para você. As pessoas, elas não se importam com quanto eu e você sabemos. As pessoas, elas não se importam com o quanto você sabe. As pessoas, elas querem saber o quanto você se importa, o quanto você está interessado em ajudar, o quanto você está interessado em somar. Eu costumo falar aqui, já falei muitas vezes, você vai se tornar inesquecível das pessoas, pelos problemas que você causa a elas, e pelos problemas que você resolve para elas. Então se torne uma pessoa importante, faça com que pessoas importem você para dentro delas. Quantos aqui lembram o nome da primeira professora da primeira série, além de mim?
Quem mais lembra? Olha quantas mãos levantadas. Isso faz quantos anos? Se faz mais de 40, dá uma piscada forte aí, irmão, para não denunciar a idade. Tem gente que não lembra aquilo que comeu ontem. Tem gente que não lembra, irmão, o último Pix que fez, que recebeu, mas consegue lembrar de algo que aconteceu há 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás. Por quê? Porque aquela mulher foi importante, aquela professora, aquele professor foi importante para você, por isso você importou ela para o seu coração, para a sua mente, você nunca mais se esqueceu. Olha o que acontece. Lucas capítulo 7, versículo 13, está escrito a respeito de Jesus. E vendo-a, ou seja, a viúva da cidade de Naim, que havia perdido seu filho, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. A diferença entre Jesus e os hipócritas, a diferença entre Jesus e os escribas, a diferença entre Jesus e os mestres da lei, a diferença entre Jesus e os sacerdotes religiosos, é que Jesus tinha coração, Jesus tinha emoção, Jesus tinha comoção, Jesus tinha misericórdias, Jesus tinha empatia. Versículo 8 de Gênesis 40 diz assim: e eles, o copeiro e o padeiro, disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que interprete. Sonhos sem interpretação, irmãos, sem direção, causam perturbação. Eles falaram: tivemos um sonho, nós temos um sonho, mas ninguém nos ajuda com esse sonho. A gente sabe o que sonhou, mas não sabe como interpretar, como aplicar isto. Que legal, irmão, as portas que Deus abre para que Ele possa entrar através de nós. Que legal quando alguém chega para nós e conta um problema, é Deus querendo entrar através de nós. Se alguém está no seu caminho e compartilhou alguma necessidade, é porque Deus quer usar esta necessidade como mola propulsora para revelar o amor dEle, a misericórdia dEle e o poder dEle. Então, irmãos, José então lhe disse: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então não devemos tentar usar métodos humanos para entender propósitos divinos. José disse: essa interpretação não é humana. Pela minha sabedoria, pela minha experiência, pelo meu know-how, eu não posso interpretar esse sonho para vocês. Muitas vezes nós entramos em crise, entramos em choque, porque nós queremos resolver problemas divinos com métodos humanos. Nós queremos entender sonhos de Deus consultando pessoas, consultando homens. É claro que vai ser através do homem. O homem será o canal, mas a fonte desse sonho, irmão, a fonte da realização desse sonho não é humano, não é da terra, é de Deus. Eu estou falando isso porque hoje nós vivemos uma geração de pessoas carentes de ouvir validações humanas, de ouvir elogios. É interessante que as pessoas chegam para mim, contam um problema delas, tipo: meu marido me deixou, pastor, fala para mim, ele vai voltar? Eu olho para a pessoa e penso: eu não sei nem se a minha mulher não vai me deixar. Como é que eu vou saber? As pessoas querem respostas fáceis, soluções rápidas. O homem com câncer chegou no médico e disse: doutor, o que o senhor pode fazer por mim aí? Eu sou um grande empresário, não tenho tempo. Em menos de minuto ele disse: um miojo. Quer um miojo? Porque coisas de Deus, irmãos, não é que são complicadas, mas são processuais. Coisas de Deus são complexas. A terra não tem resposta, o homem não tem solução. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, 14 e 15: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque parece que é loucura. Então, se você tem sonhos de Deus, não tenta entender pela ótica humana, e não tenta buscar respostas
em seres humanos. No versículo 15, Paulo disse: mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo. Essa igreja, ela vai parar de crescer quando eu achar que o segredo do crescimento dela é minha pregação de domingo à noite. Essa igreja vai parar de crescer quando eu pensar que o que faz as pessoas virem aqui é essa cadeira confortável, é esse som legal. Porque sonhos de Deus, irmãos, são assuntos de cunho espiritual. E para você entender isto e não se perturbar como esse copeiro e padeiro, você tem que se tornar uma pessoa espiritual. Você tem que começar a olhar as coisas com os óculos de Deus. Você tem que começar a discernir as coisas com a mente de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos sair do natural e entrar no sobrenatural. Eu louvo a Deus porque em toda a nossa nação brasileira, Deus está levantando focos de pessoas apaixonadas pelo sobrenatural, que querem viver algo extraordinário, algo que a religião não ofereceu, algo que homens não deram, algo que uma igreja evangélica não propiciou. Eu louvo a Deus porque existem pessoas que estão buscando sentir algo que a música nos faz sentir, que a pregação nos faz sentir, é a presença dEle. Por isso foi cantado nessa noite: nos deixe ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Que você possa entrar num ambiente sobrenatural. Levante a sua mão, por favor. Que você possa entrar numa dimensão sobrenatural, para que você comece a ter experiências sobrenaturais. Em nome de Jesus. Levante a sua mão, feche os seus olhos e faça uma oração a Ele. Diga: Senhor, eu estou sentindo algo diferente. Eu achei que era só eu achei que eu estava ficando doido. Agora o pastor acabou de dizer que o coração dele está queimando por ter uma igreja que viva no sobrenatural de Deus, uma igreja que não queira controlar o sobrenatural de Deus. Aleluia. Tudo que nós queremos é perder o controle, sem que vire bagunça. Nós queremos vencer, Senhor, esse período do egoísmo, e queremos começar a se importar com os sonhos dos outros. Nós queremos parar de ver as igrejas como nossas concorrentes, porque não são. Nosso concorrente é o inferno. Nós queremos parar de ver os pastores como os nossos concorrentes, porque o nosso concorrente é Satanás. Sim, Senhor. Sonhadores vencem a ingratidão dos outros. Se você tem sonho, se prepare para conviver com ingratos. Se você tem sonhos, se prepare para adquirir habilidade para viver com pessoas ingratas, pessoas que você vai ajudar, pessoas que você vai investir tempo e dinheiro na vida delas, e de repente elas vão trair você, trocar você, substituir você. Gênesis capítulo 40, versículo 14, a Bíblia diz que depois que José pega e interpreta o sonho do copeiro, e diz: cara, daqui 3 dias você vai estar de novo entregando o copo na mão de Faraó. Aí olha o que José fala no versículo 14: porém, lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, ou seja, desta prisão. Olha o versículo 23. E o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Fala para mim, irmão, como
conviver com ingratidão, como ser vítima de uma ingratidão sem adoecer o coração. Como? Tendo maturidade, tendo inteligência emocional. Existem pessoas que constantemente são vítimas, repetidamente, de ingratos, porque não aprendem a diagnosticar pessoas ingratas. Continuam a vida inteira se relacionando com pessoas ingratas. Querido, olha aqui para mim a gravata. Pessoas ingratas, você tem que se afastar. Pessoas ingratas você tem que substituir por pessoas gratas, por pessoas que respeitam o que você fez, que respeitam o teu esforço. Mas tem gente que gosta de sofrer, fica a vida inteira com amizades tóxicas, fica a vida inteira com pessoas que aprontando sempre as mesmas coisas. Quantos aqui querem diagnosticar um ingrato? Quantos querem aprender a lidar com o ingrato? Vou te passar aqui 3 chaves. Número 1, pessoa ingrata tem memória curta. Ou seja, a ingratidão é a amnésia do coração. Pessoas ingratas, elas se esquecem daquilo que foi feito por elas. Elas se esquecem de onde saíram. Elas se esquecem do que receberam. Elas se esquecem daquilo que a outra pessoa fez, do tempo que ela investiu. Há um texto no Salmo 78, versículo 11, que diz: esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Querido, uma pessoa que tem coragem de se esquecer de Deus, de quem mais que não vai esquecer? De quem mais? Com quem mais não será ingrato? A segunda forma de você diagnosticar, de você perceber um espírito de ingratidão, é que pessoa ingrata nunca tem tempo para ajudar os outros, está sempre ocupada consigo mesma, está sempre ocupada com o seu umbigo, com os seus sonhos. Ah, Moisés, José, eu nem lembrei mais de ti, agora eu estava preocupado na minha função. Pessoas ingratas, a ingratidão ela atrofia o altruísmo. Pessoas ingratas são egocêntricas, só pensam nelas. Terceiro lugar, pessoa ingrata demonstra interesse e sentimentos apenas até conseguir aquilo que deseja. Pessoas ingratas, elas vivem a teologia do utilitarismo. Você é bom enquanto é útil, você serve enquanto é útil. Quando você não é mais útil, elas se descartam. Eu sei que nesse momento aqui existem muitos pensamentos passando aí na sua mente. Eu quero que você entenda que eu, como pastor nessa noite, eu estou falando de algo que o grande sonhador sofreu e que você também vai sofrer. E você precisa ser treinado para vencer essas pessoas, porque tem muita gente que, porque viveu ingratidão com outros, acaba descontando agora em todo mundo aquela ingratidão que sofreu. Olha que texto interessante, irmão, que a Bíblia fala, Deuteronômio 32:15. Talvez você nunca ouviu e nem leu esse versículo, ou se leu não percebeu. Olha a reclamação de Deus com o seu povo. Deuteronômio 31:15. O povo escolhido prosperou e deu chutes. Deus está dizendo: eu tirei vocês do Egito, eu prosperei vocês, e agora vocês chutaram o balde. Quando vocês estavam desempregados, vocês oraram, fizeram voto, eu abençoei você. Quando você ganhava pouquinho, você fez promessas e eu prosperei, eu abençoei você. Quando você estava doente, eu te curei. Lembra, Jean? Quando tu veio do médico, que ela disse: olha, a hepatite que tu contraiu vai te matar em 10 anos. Lembra, Jean? Quando a médica olhou para você e disse: se a tua esposa grávida de 7 meses, esperando a Débora, contraiu esse tipo de hepatite, corre risco de morte, ela e a criança. Lembra, Jean, quando você entrou no quarto desesperado, e você fez promessas para mim? Irmão, será que a gente lembra quando a gente não tinha nada, que a gente ofereceu tudo para Deus, e depois que Ele nos deu tudo, a gente não doa nada para Ele? Olha o que aconteceu. E o povo escolhido prosperou e deu coisas, chutou, se revoltou contra Deus, progrediu, ficou satisfeito, mas rejeitou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Deus reclamando a ingratidão.
Agora que você já sabe como diagnosticar um ingrato, e daqui para frente você vai continuar sendo vítima dessas pessoas se você quiser, e não reclame daquilo que você permite. Agora vamos saber como lidar com a ingratidão. Coloca para mim o texto na tela aí, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 35. Diga para alguém do seu lado: a Bíblia tem resposta para tudo. Por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia, para que você não aprenda a lidar com pessoas, para que você desista de pessoas, para que você se decepcione de pessoas, e você diga assim: ah, beleza, até aqui eu fui o legal, até aqui eu fui bom, então a partir de hoje eles vão ver com quem que eles estão lidando. E o diabo diz: yes, isso mesmo, agora sim. O diabo vem e diz: isso, para de ser bobo, para de ser boba, não ajude mais ninguém, pense só em você. Lucas 6,35, olha que texto legal. Diz assim: amem, porém, quem? A Bíblia está mandando aqui gostar ou amar? Fala para mim, irmão, gostar ou amar? Então amar, você tem que amar a todos, mas gostar, não. Quem ama quer o bem, quem gosta quer pertinho. Quem aqui ama os animais? Quem ama os animais? A Bíblia diz que se conhece o justo pela forma como ele trata os animais. Quem ama os animais? Quem gosta de cobra na cama, assim, você dormindo, aquela cobrinha entrando pelo seu pijama. Quem gosta de sapo? O sapo não mata ninguém, mas quem gosta do sapo na cama? Irmão, você tem que amar a todos, não precisa gostar de todos. Você tem que querer o bem de todos, mas você não tem que estar próximo de todo mundo. Fique próximo de quem te respeita, fica próximo de quem realmente respeita os teus sonhos, fique próximo de quem soma para a tua vida. Então a Bíblia aqui está dizendo: amai, pois, os vossos inimigos. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Não deixe o ingrato mudar quem você é. Seja o que não foram com você. Não deixe o ingrato mudar quem você é. Agora, como foram ingratos comigo, vou me tornar também ingrato. O texto segue dizendo: e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. Sabe o problema em lidar com ingratos? É que a gente fica esperando reciprocidade, a gente fica esperando recompensa, e daí a gente se decepciona. Aqui está dizendo, que a Bíblia está me dizendo aqui não deixe o ingrato mudar aquilo que você faz. Faça o que eles não fizeram para você, ou melhor, não faça o que fizeram para você. Não dê a uma pessoa ingrata o poder de mudar quem você é, e nem aquilo que você faz. Aí o texto segue dizendo: e será grande o vosso galardão. Não deixe o ingrato te convencer de que não valeu a pena você ter feito o que você fez. Valeu. Pastor, mas a pessoa não me reconheceu, por isso que ela te perdeu. Quem andou contigo, quem esteve com você e não foi grato por aquilo que ela tinha, depois elas terão saudade daquilo que elas tiveram. Você está me entendendo aqui, irmão? Você está recebendo essa palavra aí no seu espírito? Eu não estou aqui nutrindo o seu espírito de revoltinha, eu estou construindo maturidade, inteligência emocional, para você não deixar ingratos travarem você, e nem descompensarem sua personalidade, sua identidade. Não, continue sendo alguém que você é, continue fazendo aquilo que você faz, sabendo que vai ter galardão. E essas pessoas mal agradecidas que estavam com você, elas serão substituídas por pessoas agradecidas, que receberão aquilo que era para elas. Não, eu não acredito que você está entendendo, irmão. Acho que eu devo estar falando muito complicado. E o texto fecha dizendo: dessa forma sereis
filhos do Altíssimo, porque Ele é bom até para com os ingratos. Deus está dizendo: eu não deixo a maldade do ingrato roubar a minha bondade. Eu sou bom, eu continuo sendo bom, eu continuo sendo bom, eu continuo fazendo bem, porque eu não posso mudar quem eu sou. Eu sou amor, eu sou benigno, eu sou, diga assim, ó, eu sou cristão. Diga: e porque eu sou cristão, eu vou continuar sendo e farendo aquilo que Cristo era e fez. Sendo e farendo é legal, né? Eu vou continuar fazendo, irmão, aquilo que Cristo faria se estivesse no meu lugar, sem esperar nada em troca. Nada em troca do ingrato, mas sabendo que vai ter galardão de Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó: e sereis filhos do Altíssimo. Então, irmão, não deixe que o seu desapontamento com o seu irmão ingrato mude o seu comportamento como filho do Altíssimo. Você é filho de Deus. Deus está protegendo você. Pastor, eu tenho raiva de mim porque eu sou ingênuo. É melhor ser ingênuo do que injusto. Deus está protegendo você. José também foi ingênuo, porque ele compartilhou o sonho dele 2 vezes com pessoas erradas, mas Deus protegeu ele. Você consegue me entender isto? Você consegue me entender nisto? Então, se você é um sonhador, aprenda a lidar com a ingratidão das pessoas. E para encerrar a mensagem, sonhadores vencem o passado e profetizam para o presente. Amém? Sonhadores vencem o passado e profetizam para o presente. Olha que legal, irmão, que coisa linda. Gênesis 41, versículos 51 e 52. Agora José já saiu da prisão. Agora José já interpretou o sonho de Faraó. Agora José já até casou. Será que os solteiros aí podem dizer amém? José agora já até casou, irmão. Casou com 30, maduro, tranquilo. E aí, como agora ele já casou, ele começa a gerar. O tempo da prisão para, o tempo do poço termina, o tempo da acusação termina, e José agora começa na vida dele o tempo da frutificação. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de frutificação, um tempo de frutificação abundante. Olha que interessante esse texto, Gênesis 41 e 51, diz assim, ó: e chamou José ao primogênito. Qual o nome que ele chamou? Fala para mim no 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só quem almoçou. 3. O nome Manassés no hebraico quer dizer o quê? Esquecimento. E ele interpreta aqui no próprio nome, a etimologia do nome, no próprio texto. Deus me fez o quê? Esquecer do meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Sabe o que ele está dizendo aqui, pastor Gelson? Ele está dizendo que a habilidade de viver o presente depende da nossa capacidade de esquecer o... Não, você não entendeu, irmão. A sua habilidade de viver o presente depende da sua capacidade de esquecer o passado. Deus vai te dar capacidade para você esquecer o passado, vai te dar habilidade para você viver este novo ciclo, esse novo tempo que Ele vai trazer na sua vida. Não interessa se você coleciona na sua memória derrotas, fracassos, esquecimentos, ingratidão, não. Tudo isso será trocado por algo novo na sua vida. Você pode dizer amém? Então ele chamou o filho do seu nome do seu filho, Manassés. Então é você quem tem que dar nova identidade ao novo ciclo que Deus está gerando sobre a sua vida. É você que tem que dar esse nome.
É você que tem que dar esse nome. Outra coisa que eu aprendo aqui, ele disse: Deus me fez esquecer. Então Deus só faz esquecer do seu passado quando você entende que sozinho você não consegue. Quem aqui já tentou esquecer de algo e quanto mais tentou esquecer, mais lembrou? Quanto mais você tenta esquecer, mais você lembra. Sabe por que você não consegue esquecer? Porque você não tem um mar do esquecimento, só Deus tem. Então tem coisas que você tem que jogar para Deus e dizer: Deus, por favor, me faça esquecer. Porque isso não é amnésia, não é Alzheimer. Outra coisa, Moisés, José, ele não pediu ajuda para que os seus amigos o fizessem esquecer. Tem gente que diz assim: pastor, eu quero conversar algo com você que aconteceu faz 30 anos, eu já estou curada, mas eu quero falar com você. Não está. Se você tivesse curado naquilo, você deixava de ser repetitivo. Quanto mais você repete um assunto, mais você dificulta para o seu esquecimento. José aqui, ele foi abençoado por Deus com a bênção do Alzheimer espiritual, porque ele esqueceu. Diga para alguém do seu lado: viva o presente. Olha, irmão, olha que frase legal, assim. Olha, ver se não merece ir para um para-choque de caminhão. Viva o presente, porque viver no passado não é futuro. Não, a pessoa tem que ter nascido em Atenas para ter uma frase dessa, irmão. Viva o presente, porque viver no passado não é futuro, irmão. Você não tem controle sobre o presente, sobre o passado. Você tem controle sobre o futuro. Pastor, por que eu tenho controle sobre o futuro? Porque o passado está na sua mente, mas o futuro está na semente. Amém? Quem era Manassés? Uma semente. Antes de Manassés se tornar uma criança, ele foi um sêmen. E é da palavra sêmen que vem a palavra semente. Você quer mudar o seu presente? Então comece a usar de forma correta essas sementes. Não adianta a sua semente ser boa, você tem que começar a liberar essa semente em terras férteis. Consegue entender isso? Uma boa semente numa terra improdutiva mata a semente. Então, no que você tem gasto tempo? Com que tipo de pessoa você tem se relacionado? Versículo 52. Primeiro lugar, esquecimento. Manassés. Agora vem o versículo 52, que diz: e o segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Primeiro, esquecer. Depois, crescer. Enquanto você não esquecer, você não vai crescer. Aliás, a prova de que você não esqueceu é porque você não cresceu, não amadureceu ainda. Ele disse: Deus me fez crescer. O mesmo Deus que me fez esquecer, me fez crescer. Aquilo que você fala constrói uma imagem neural que vai influenciar no mundo espiritual. E ele diz o seguinte: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Se você sabe quem você é, entenda, lugares não vão bloquear quem você nasceu para ser e nem aquilo que você nasceu para fazer. Deve ter caído um avião em cima da igreja aqui. Preste atenção, irmão, e aqui eu encerro a mensagem. Ele disse que Deus o fez crescer onde, gente? Fala para mim. Está aqui no texto. Na terra da sua aflição. Não é a geografia que te atrapalha, é o seu posicionamento. Não é a geografia que te atrapalha, são suas crenças limitantes. Não é a geografia que te atrapalha, é que você deixou com que pessoas más roubassem a sua boa fé. É interessante que ele disse: Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento. Então, gente, árvore, há um texto
em Gênesis, capítulo 21, versículo 33, que diz que Abraão, ele plantou uma tamargueira no deserto. Pastor, o que é uma tamargueira? É uma árvore que dá tâmara. Tâmara é um fruto doce. O que a Bíblia diz é que o avô de José, o bisavô de José, chamado Abraão, ele disse: gente, eu estou no deserto, mas tem sementes na minha mão, o que eu faço? Deus fala para ele: plante no deserto. Plante no deserto algo que vai resistir ao deserto. Pastor, eu estou esperando sair desse deserto. Não, irmão. Deus está te colocando semente nas tuas mãos. A Bíblia diz que Deus dá pão para quem quer comer e dá semente para quem quer plantar. Se você quer só sobreviver, Ele te dá pão. Mas se você quer fluir, se você quer prosperar, Ele te dá semente para você plantar no deserto aquilo que o deserto não vai matar. Aquilo que o deserto não vai matar. Bisavô de José. Agora olha o avô de José. Gênesis capítulo 26, versículo 12. A Bíblia diz que Isaac, o avô de José, naquele mesmo ano, na cidade de Gerar, ele plantou, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Por que a Bíblia faz questão de dizer que foi naquele mesmo ano, gente? Porque aquele ano foi um ano de crise. Isaac foi morar em Gerar por causa da fome, por causa da dificuldade, por causa da luta. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele plantou e colheu 100 vezes mais. Será que nessa noite eu estou pregando para Isaques que me ouvem ou só para membros de igrejas evangélicas? Será que nessa noite eu estou pregando para Isaques que mesmo estando em Gerar, num tempo difícil, num tempo de cativeiro, num tempo de luta, num tempo de inflação, num tempo de perdas, num tempo de desafios, creem, confiam no Senhor, que estarão plantando e estarão colhendo ainda este ano 100 vezes mais, de maneira milagrosa. Aleluia. E o pai de José, Jacó, Gênesis capítulo de número 28. Jacó está indo para Padã Arã, só com um cajado na mão e um vidrinho de óleo no bolso. E na cidade de Luz, que depois ele chamou Canaã, ou melhor dizendo, Betel, lá nesse lugar ele teve um sonho. E olha o que ele fala no versículo 20 do capítulo 28. E Jacó fez um voto. Pastor, o que é um voto? O voto é aquilo que muda destino. O seu voto esse ano vai mudar destino da política brasileira. Jacó fez um voto e disse: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, roupa para eu vestir. Versículo 22, olha o que ele promete nesse voto: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Estava demorando o pastor falar de dízimo. Que bom, irmão, ser Abraão, né? Plantar tamargueira no deserto. Que bom ser Isaac, plantar e colher 100 vezes mais no mesmo ano. Quantos querem ser Jacó aqui, irmão? Deu uns dois aqui. Aqui eu não vi ninguém. Quem quer ser Jacó aqui? Eu vou ler um texto para você. Você vai dizer para você mesmo se vale a pena ser Jacó, se vale a pena você fazer voto em tempo de crise, se vale a pena você fazer voto. Ele fez um voto dizendo: eu quero o básico, pão para comer. Não tinha nem pão, irmão. Eu quero um vestido, não tinha nem roupa. Olha o que aconteceu com ele no versículo de número 30, no capítulo 30, versículo 43. E o resultado foi que Jacó se tornou muito rico. Põe na tela para mim aí, gente. Vocês vão ter que acreditar que está na Bíblia. Vocês vão ter que acreditar, pelo amor de Deus. Gênesis 30, versículo 43. E assim o homem ficou. Que homem era esse? Fala para mim. Diga comigo: Jacó.
E o homem ficou extremamente rico. O que é extremo, irmão? Extremo é aquilo que não tem mais para onde crescer. Ah, mas o Jacó foi fácil a vida para ele. Foi, irmão? Vocês acham que foi fácil, adolescentes? Jacó chegou em Padã Arã e se apaixonou por uma menina, linda demais. Aí o sogro dela, aí o pai dela diz assim, ó, quer namorar com ela? Quero. Tem que ser 7 anos de serviço. Vocês aceitariam a proposta? Aí trabalhou 7 anos. O sogro entregou a menina errada. Sabe por que o sogro enganou ele? Sabe por quê, Bruno? Porque o Jacó enganou o pai dele. Todo jovem enganador vai parar nas mãos de alguém que o engane. Tudo aquilo que você planta para os seus pais, você vai colher na mão de outro. Então tome cuidado. Hashtag tamo junto. A Bíblia diz que Labão baixou o salário de Jacó 10 vezes. Só que nada, irmão, bloqueia o poder de um voto. Jacó fez um voto: se o Senhor for comigo, me der pão para eu comer, vestido para eu vestir, eu vou te dar o dízimo de tudo. Olha o resultado. E assim ficou o homem extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, e de servos, e de servas, e de camelos, e de camelas. Pergunto para alguém do lado aí: você quer crescer? Você quer gerar o Efraim? Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 6:6? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Observa as suas obras e seja sábio. Sabe o que a Bíblia está me ensinando aqui, Regi? É a segunda vez que eu sei teu nome, né? Está com moral, hein? Sabe o que a Bíblia está me ensinando aqui? Que até formiga cresce, irmão. Se a formiga cresce, você que é águia, acha que não vai crescer? Se formiga cresce, ovelhas que obedecem a palavra não vai crescer? Eu profetizo sem medo de errar, que virá sobre a sua vida, a sua não, aqueles que recebem essa palavra. Não é assim. Se você receber alguma coisa assim, cai da mão. É assim, irmão, que a gente recebe. Se puder, bota até os pés juntos assim, bota a camisa, pega tudo, irmão. Lembra quando você roubava goiaba, você botava na camisa? Se puder, pega tudo aí. Eu profetizo, é para isso que eu estou orando. Pastor, por que você tem autoridade para profetizar? Porque eu estou orando por isto. É isso que me faz levantar da cama 5:59 todos os dias. Eu profetizo uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Eu profetizo que você vai gerar um Manassés, que você vai esquecer de tudo aquilo que você sofreu, e você vai gerar o Efraim, porque você irá crescer no lugar onde Deus te colocou. Você irá frutificar ainda este ano 100 vezes mais. Você vai começar a plantar coisas que resistirão à força do deserto. Você vai começar a ter fé para fazer voto e Deus prosperar a sua vida abundantemente. Quem recebe esta palavra, fique em pé, aplaudindo ao nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos?